Há algo dentro de nós que nos faz sentir que este não é o nosso lar. Não é um pensamento, não é um momento que você viveu, é algo um pouco mais profundo. Na verdade, é um sentimento que aparece quando a gente tá mais triste, quando a gente tá sentindo um vazio e aparece de forma silenciosa. Os filósofos chamam isso de várias formas. Os poetas sempre tentam escrever isso nos seus versos de música, mas eles não compreendem de fato o que é isso. Que esse vazio que a gente sente é o vazio de algo que realmente a gente não viveu ainda. E se chama eternidade. Quando a Bíblia fala sobre eternidade, a gente imagina como se fosse um dia muito longo, um tempo muito longo. Mas essa é a primeira confusão que a gente precisa se desfazer. A mente humana tende a imaginar a eternidade como algo muito longo, né? A gente tende a imaginar como é um dia após dia, um mês atrás de outro mês, que não acaba, um ano após outro ano, século, século. Mas na verdade a Bíblia, ela mostra algo um pouquinho diferente disso. Como nós, seres humanos, não conseguimos distinguir o que é tempo, o que é a eternidade, a gente não consegue discernir porque não é algo palpável, a gente não teve essa experiência. Apesar da gente ler, da gente procurar, a gente não vai saber nem com essa explicação que eu vou fazer agora. Não é algo que a gente consegue imaginar, não tá no nosso imaginário. A Bíblia diz que a eternidade, ela não anda junto com o tempo. O tempo é diferente da eternidade. O tempo é algo, a eternidade é a ausência desse tempo. Não é como se fosse uma linha reta. É como se fosse um nada. Não tem linha, não tem dia, não tem semana. É como se fosse um espaço em branco que a gente vai vivenciar. Em Provérbios 4:18 diz o seguinte, eu vou ler aqui com vocês. A vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O cenário é de uma luz crescente. Ela vai crescendo, tem um dia que ela se estabiliza. Essa luz crescente vai ser dia eterno. Então, não vai ter mais escuridão, não vai ter mais amanhecer. Vai ser como se fosse um meio-dia eterno. Essa luz não vai falhar, ela não vai acabar e ela não vai mudar. Esse dia perfeito não vai ser um cenário que vai ocorrer no calendário, não vai ser um dia que vai acontecer. Na verdade, isso vai ser o que a gente vai se tornar. A gente vai se tornar um só com Deus. Deus vai estar presente no nosso ser. Ele vai transbordar a presença manifesta dele em nossas vidas. É muito comum a gente ficar receoso, a gente ficar inseguro, a gente ficar curioso sobre esse tema, sobre a eternidade. E muitas dessas dúvidas a gente responde dentro de nós. Em Eclesiastes 3:11 diz assim: Ele pôs eternidade no coração dos homens. Ele não colocou a compreensão da eternidade, o entendimento, o significado da eternidade. Na verdade, é até um pouco injusto a gente tentar compreender, a gente achar que a gente compreende. É um tema tão complexo, é um tema cheio de significado que só Deus entende. E o nosso coração, a nossa mente, ela tenta criar cenários, ela tenta criar exemplos, significados, só que nada vai chegar perto. A gente não tem o equivalente de eternidade. A gente tem uma noção de tempo muito diferente, sabe? E é por isso que a gente tem esse receio, essa ansiedade, essa curiosidade de algo que a gente não viveu. Porque a gente tenta projetar algo sobre algo que ainda não chegou, mas que vai chegar. E esse sentimento que eu falei no início, que é uma saudade de algo que não aconteceu, de um cenário que não vivemos, ele, na verdade, é algo muito próximo. Na verdade, ele é uma prova viva de que Deus existe. Ele é algo muito lindo, é algo poético, sabe? Um sentimento novo, um sentimento que não tá no nosso dia a dia, assim, sabe?
de entendimento, que é o amor, que é a raiva, a tristeza, a alegria, ele, na verdade, é um sentimento muito complexo. Ele não é um sentimento que só os crentes, só os cristãos sente. Na verdade, a gente só consegue saber que é de Deus porque a gente lê a Bíblia e a gente se sente preenchido por isso. Pela leitura da Bíblia, quando a gente vai louvar, quando a gente está na igreja. Mas esse sentimento é como se fosse uma marca de Deus nas nossas vidas. É como se fosse uma assinatura falando: vamos nos encontrar novamente. Esse dia, ele não é apenas futuro. Na verdade, ele está entre o passado e o futuro. Ele é os dois e está entre eles. A Bíblia, ela nos fala sobre esse dia eterno desde o primeiro momento. Só que ela é muito mais presente no Novo Testamento. O cenário que a Bíblia nos mostra, nos apresenta Jesus, nos fala que ele é o Deus encarnado, que ele venceu o pecado, que ele morreu por nós, e um dia ele voltará. E esse dia é um cenário que todo mundo conhece. E é o cenário que os pastores falam que é o dia que vai chegar, que é o dia que ainda não chegou, mas que vai ocorrer. E isso é muito lindo. E nos mostra que o reino de Deus ainda não chegou, mas ele vai chegar. E ele já invadiu a história. Então a gente lê e a gente fica ansioso por isso naturalmente. E a ressurreição de Cristo é o mais próximo do que a gente pode até imaginar sobre isso. E é o futuro encontrando o passado. É um ser que não tem no nosso cotidiano, claramente. Nem o Jesus carne, mas o espírito também. Mas é um ser que morreu e ele se encontrou em algo tão humano, mas também tão complexo, porque era um ser que atravessava paredes, que aparecia e desaparecia, que voava, só que também a gente podia tocar. Foi abraçado, comeu e por muitos momentos era visível. Dava pra ver suas cicatrizes, entende? E como eu comentei, a Bíblia fala sobre esse dia eterno desde o primeiro momento que a gente lê. Então, a gente consegue entender que a Bíblia não é só um manual. Claro que ele é o nosso manual da vida. Tem muitas coisas que a gente aprende, que a gente aplica no nosso dia a dia. Mas também a Bíblia nos mostra que ela é o plano de Deus para se reconciliar com sua criação. A criação foi feita boa. O ser humano foi feito de ser algo bom. O Éden, ele não era simplesmente um local, um paraíso, um lugar bonito. Na verdade, ali era onde estava a criação de Deus e era governada por ele. O ser humano, ele não buscava Deus. Deus já estava com ele. Ele não buscava a presença já estava com ele no momento que houve pecado. O mundo, ele já nasce nesse estado. Ele já nasce nesse estado dessa busca desse significado. Se você for perceber, todos os problemas do mundo seriam saciados, seriam resolvidos com a presença de Deus na vida de todos. É aquela teoria que muitos comentam que se todos seguissem a Bíblia, o mundo seria melhor. Mas não é apenas isso. Não tem como a gente resumir simplesmente numa leitura. Muitos leem a Bíblia como se fosse um conto, uma crônica. Mas a partir do momento que Deus habita em nós, a gente transmite a presença dele em nossas ações. Então, quando aceitamos Jesus, quando o Espírito Santo habita em nós, a gente vira um só com o Pai, entende? Então, o dia eterno, ele não é apenas o dia, ele não é apenas o momento. Na verdade, ele é o fim de de todos esses sentimentos de insatisfação, de insuficiência que sentimos e tentamos preencher com coisas carnais, coisas banais, fúteis. É o dia que a gente vai ser preenchido completamente por Deus.
e vamos virar um ser perfeito. E a gente chega num assunto que é um pouco complexo, e é um tema bem sensível no mundo como um todo, é a morte. Todo mundo teme a morte. Eh, Algumas pessoas têm uma maturidade, principalmente religiosa, sobre a morte, só que é muito complicado e sensível a gente imaginar, principalmente quando a gente projeta isso em algum ente querido, né? Nos pais, nossos filhos. E o mundo moderno, ele tem uma grande esquizofrenia em relação à morte, porque ao mesmo tempo que a gente tem muito medo, ao mesmo tempo que a gente tem muito receio da morte, parece que a gente tem um fascínio por ela, mas não um fascínio de uma forma boa. Algumas pessoas têm, né? Enfim. Mas muita gente que estuda filosofia, que busca filosofia, tenta entender, tenta buscar um significado, igual tentam buscar o significado para a eternidade, de uma forma um pouco mais, menos religiosa, né? Tenta buscar uma explicação científica sobre isso. E só que a Bíblia ela dá esse significado pra gente. Paulo diz que em 1 Coríntios 15:26 que a morte é o último inimigo. O cristianismo, ele não dá um ponto final na morte. Na verdade, ele não dá uma última palavra. Ele mostra que a morte é o último passo da escada para você chegar no ponto final. Ele é o portão de entrada para de fato você chegar no seu destino. Uma forma da gente caracterizar isso é como se fosse um peregrino, um andarilho. É alguém que anda até um destino. Vamos pôr nesse sentido. E a pessoa vai caminhando e vai chegar até o último momento, chegar onde ela queria chegar. E para não causar confusão, a morte ela não é o ponto mais importante. Apesar dela ser o último ponto, o ponto mais importante é aquele momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você entrega a sua vida para Ele e você reconecta com Ele. Esse é o ponto mais importante, porque se isso não ocorrer, a morte ela vai ter um final um pouco não, vai ter um final bastante diferente. A morte não é evitável. A morte é inevitável. A gente vai passar por ela. Isso é no nosso imaginário, né, humano, um pouco triste. A gente não quer ver os nossos entes queridos morrendo, mas a Bíblia ela não proíbe, né, esse temor que a gente tem pela morte. Ela não fala que é um pecado, mas na verdade é o contrário, né? Ela nos alivia sobre isso. Ela nos mostra que é o último passo das nossas vidas pra gente finalmente encontrar o Pai. Billy Graham é um grande pregador americano. Acredito que todo cristão conhece, né? E se você não conhece, pesquise. Ele é um dos maiores pregadores cristão. Muita gente acha que ele é o maior. Eu acho que isso é um pouco subjetivo. Não sei, eu acho que cada um tem um estilo de pregação que prefere. Eu gosto muito dele. Eu tenho um livro dele. Não tá perto. Foi um grande amigo que me deu. Alguém que eu tenho muita admiração. E confesso que eu tenho que ler um pouco mais esse livro. Um pouco não, eu tenho que ler ele por inteiro. Mas Billy Graham, ele diz que não devemos temer a morte. Na verdade, o cristão ele não pode dever a morte mais do que uma criança teme adormecer nos braços do pai. Isso quer dizer que muitas pessoas têm medo do dia que a morte chegar e ela não está pronta. Na verdade, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar preparado. E não só você tem que preparar os outros. Sabe aquele familiar seu que ainda não aceitou Jesus? Ou que pior, não conhece Jesus? Presente Jesus para ele. E na verdade, a gente não vai se separar do Pai. A gente só está mudando de posição. A gente está nesse plano e a gente vai para outro, mas a gente vai estar conectado com ele e ainda mais. A presença dele vai estar ainda mais em nós quando formos
de encontro com ele. Então, Billy Graham quer dizer que a gente tem que estar preparado. E mais importante ainda é você, como cristão, preparar os outros. Aqueles seus entes queridos, aqueles seus amigos e até pessoas que você não conhece. Esse é o mais importante. A partir do momento que você aceita Jesus, no seu destino e a sua caminhada até o ponto final, nesse meu tempo, o que você deve fazer é preparar os outros para a eternidade também. Há um dia vindo que não terá noite. Um dia que finalmente não haverá escuridão, não haverá desespero, não haverá tristeza. Um dia que o nosso coração finalmente vai encontrar aquilo pelo qual ele foi feito. Saudade que a gente não conseguia discernir vai acabar. Finalmente a gente vai compreender tudo aquilo que o nosso coração almejava. A gente vive entre o amanhecer e o meio-dia. E a partir do momento que Jesus ressuscitou, a luz, ela já existe no nosso mundo. E cada ato de amor, cada ato de não se entregar ao desespero, cada momento que ajudamos o próximo, a gente avança um passo para a eternidade. A gente ajuda a espalhar essa luz. Em Provérbios 4:18, a gente lê novamente, voltando para esse versículo, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. A cada dia estamos mais próximos do meio-dia, da luz radiante que não terá fim. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado. Desejo tudo de bom para vocês que estão vendo esse vídeo. E não se esqueçam, dias difíceis vêm, não é fácil. Como toda caminhada, você vai passar por buracos, você vai passar por um paraíso, um momento ali de lazer. Vai ter um momento que vai ter uma chuva muito forte e você vai acabar se molhando. Tem um momento que você vai tropeçar, que você vai cansar, que você vai rastejar. Mas vai ter momentos que você vai estar bem. Você vai ver uma outra pessoa andando e ela pode estar passando por dificuldade. E você tem que ajudar ela. Você, como cristão, precisa espalhar as boas novas para que outras pessoas desfrutem desse sentimento que você entende que vem de Deus. Um dia, esse sentimento não vai ser mais só uma luz pequena, uma luz do amanhecer. Vai ser uma luz radiante que vai completa no seu ser. Fique com Deus e tchau, tchau. Até a próxima.